Era costume meu pai chegar do serviço por volta de umas 7 horas da noite, e então quando a gente ouvia que meu pai estava chegando, vinha a criançada toda, né? Naquela época eram 3 filhos, depois chegou o quarto, vinha todo mundo correndo para a porta, né? Receber meu pai. E era aquela bagunça, aquele auê, todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, e todo mundo pedindo alguma coisa, e todo mundo querendo contar alguma coisa. E um dia meu pai ficou bem irritado e disse assim: vocês não me dão tempo, nem para ver que vocês estão perto aqui, nem para abraçar, vocês não querem sentir a minha presença, nem ouvir o que tenho para falar. E eu fiquei preocupado com aquilo, né? Eu era garoto, meu pai estava bravo aquele dia. Mas às vezes nós, quando oramos, somos assim. Nós não aprendemos a desfrutar da presença de Deus. Às vezes a gente vai e solta aquela metralhadora de coisa, né? E não aprendemos a ficar quietinho, ouvindo: Senhor, o que tu tens para mim? Ficar sentadinho às vezes ou de joelhos, simplesmente ouvindo o que o Espírito Santo vai falar, porque o Espírito Santo fala conosco. Uma das coisas bonitas da fé cristã é que nós não temos um monólogo com Deus. Deus fala com o seu povo, Ele se manifesta, Ele mostra a sua graça, a sua presença. Nós vamos aprender hoje algumas lições sobre o valor da oração. E nós vamos aprender a necessidade de nós usarmos esta ferramenta mais. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 17, versículo 21. Será o primeiro versículo que vamos estudar nessa noite. Serão vários versículos em lugares diferentes, onde a palavra de Deus vai nos ajudar a entender alguma coisa sobre a oração. Mateus capítulo 17, versículo 21, onde a palavra de Deus vai nos dizer assim: mas esta casta de demônios não se expulsa, senão à força de oração e de jejum. Pastor, é esse o versículo mesmo? Está aí na minha Bíblia, não está na sua? Aqui. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão à força de oração e de jejum. O que eu quero falar com os irmãos agora é a respeito da necessidade de nós estarmos preparados em oração. Os discípulos estavam reunidos embaixo, no sopé da montanha. Jesus, 3 dos seus discípulos estavam lá em cima, no alto da montanha. Era o lugar onde Jesus se escondia para orar. Jesus frequentemente fazia isso. E desta vez ele levou 3 pessoas junto com ele. 3 dos seus discípulos mais chegados. E eles gastaram muito tempo lá em cima da montanha. Estava tão bom ali na presença de Deus, Deus se revelando, Jesus sendo transfigurado pelo poder de Deus. Eles nem queriam descer. Mas enquanto isso, lá embaixo, uma série de problemas estavam acontecendo. Um pai trouxe o seu filho endemoniado para que fosse liberto pelos discípulos de Jesus através da oração. E eles estavam lutando com aquele problema. E não puderam vencer aquela casta de demônios. Jesus, quando chegou então ali embaixo, fez alguns comentários. Vejam o versículo 17 desse texto: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Parece que Jesus não estava muito feliz com aquilo que estava acontecendo entre os seus discípulos. E logo depois, no versículo 19, diz a palavra de Deus que os seus discípulos perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar esses demônios? Versículo 20, então, vai esclarecer: e disse-lhes ele, por causa da vossa, o quê? Pouca fé. Não podiam. E Jesus disse que era porque havia pouca fé. Existe um tipo de preparo na fé, meus irmãos, que não se consegue nos livros. Existe um tipo de preparo na fé que não se consegue nos grandes ajuntamentos e nas grandes reuniões. Existe um tipo de preparo na fé que nem se consegue nos cultos.
mas que só se consegue na intimidade com Deus. Naquela comunhão pessoal, íntima, profunda da oração. E era isso que Jesus estava dizendo. Olha, vocês precisam aprender que é necessário um preparo diferente, uma intimidade diferente, uma comunhão diferente. E eu poderia dizer, imaginar Jesus dizendo: vocês não estão vendo o meu exemplo? Quantas vezes eu deixo vocês todos e desapareço e subo a montanha para orar? Se os irmãos lerem a palavra de Deus, Mateus 14, versículo 23, Jesus despede as multidões, sobe a montanha para orar sozinho. E ele vai chegando ao anoitecer e começa já a entrar forte à noite, e ele está sozinho ali orando. Marcos 1,35 vai dizer a mesma coisa. Jesus levantando de madrugada, antes que o sol nascesse, deixando todos os discípulos dormindo. E ele vai para um lugar deserto e sozinho vai orar. Esse era o exemplo de Jesus. Há alguma coisa no nosso preparo da fé que só podemos aprender quando gastamos tempo na intimidade com Deus, na intimidade com Jesus, quando falamos com Ele, quando ouvimos a sua voz. Agora, o que entristece, meus irmãos, é que isso que aconteceu lá no sopé da montanha continua acontecendo hoje nas nossas vidas. Nós cantamos hinos que falam da vitória de Jesus. Nós recitamos versículos que falam da vitória de Jesus. Nós decretamos que Jesus é vitorioso nos céus e na terra. Mas muitos crentes são derrotados. Não é verdade? Porque nós não estamos sabendo dar valor à ferramenta da graça que é a oração. A gente entrar ali naquela intimidade com Deus. Uma das grandes armadilhas do inimigo na nossa batalha, no nosso dia a dia espiritual, é fazer-nos acreditar que já sabemos. É fazer-nos acreditar que estamos preparados. É fazer-nos acreditar que somos suficientes. E se o irmão olhar para a sua vida, vai descobrir que mais de 90% das decisões que você toma e das coisas que você faz, mais de 90%, você nem perguntou nada a Deus, não orou, não fez nada, simplesmente fez porque achava que sabia, conhecia e podia fazer. O que a palavra de Deus vai nos ensinar é que nós precisamos de um preparo diferente. Nós gastamos muito tempo nos preparando intelectualmente e levando os nossos filhos a se prepararem intelectualmente, mas nós gastamos tão pouquinho tempo com um preparo que é eterno, que é poderoso, que transcende a sabedoria, que transforma em loucura a sabedoria dos homens. A palavra de Deus nos diz que o poder do Evangelho agindo na vida de um crente transforma em loucura a sabedoria dos homens. E nós não estamos preparados. E é por isso que no meio da batalha desta vida, existem muitos crentes derrotados, caídos, feridos, capengantes, que estão desanimados, que estão abandonando a fé. E se nós ouvíssemos Jesus pregar um sermão, ele começaria dizendo: ó geração incrédula e perversa, até quando? Porque nós não temos aprendido. Às vezes nós estamos muito ocupados, e às vezes até estamos ocupados com a obra de Deus, e não estamos ocupados com o Deus da obra, porque às vezes nos falta visão da necessidade do preparo. E é triste, meus irmãos, que às vezes nós começamos a ter a visão dessa necessidade quando estamos sendo derrotados. Há muito crente sendo derrotado. E de repente se sentem vazios. E nas horas em que são confrontados não têm qualquer condição de enfrentar a batalha. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer aos seus discípulos:
Vocês precisam aprender a orar e a jejuar se querem ser vitoriosos nesse tipo de batalha. Parece estranho o que a gente está falando, mas é isso que a palavra de Deus vai nos ensinar. É necessário que nós estejamos entendendo que os dias que vivemos são dias de batalha espiritual. Que as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, no nosso dia a dia, que são tão práticas, tão normais, tão comuns, existem situações por trás que nós não conhecemos e não vemos e que exigem de nós um preparo espiritual que só teremos quando os nossos joelhos se dobrarem para buscar poder e graça de Deus. Meus irmãos, os homens que marcaram com a sua fé a cristandade foram homens que aprenderam a orar. Nós temos orado, temos pedido por um avivamento no Brasil. Mas, meus irmãos, sabe o que Deus tem falado para nós? É que o avivamento começa em casa. Que o avivamento começa no seu quarto. Que o avivamento começa quando a porta se tranca e você busca a presença de Deus. 2 pastores, quando estava eclodindo o avivamento galês, saíram do norte da Inglaterra e foram até as regiões de Gales para saber, poder perceber o que estava acontecendo lá. Eles ouviam tantas notícias. E eles chegaram então a uma cidade galesa e viram um guarda, na rua, cantarolando hinos para Jesus. Ele disse assim: bom, esse homem deve saber onde é que está acontecendo o avivamento. E ele chegou então perto daquele guarda e disse assim: moço, será que o senhor pode me dizer onde é que está acontecendo o avivamento? E aquele guarda olhou bem para aqueles 2 pastores, deu um sorriso e disse: aqui dentro do meu coração. É assim, gente. Nós precisamos nos preparar, mas o nosso preparo é lá com o joelho dobrado, aprendendo a amar Jesus e a dizer que amamos, aprendendo a ouvir o que Ele tem para falar ao nosso coração, aprendendo a nos render, aprendendo a colocar situações e pessoas diante dEle em oração. É isso que Deus quer que nós aprendamos. E na medida em que nós vamos exercitando esta fé prática, Deus vai nos habilitando com a sua graça para vencermos as batalhas que são interiores da nossa vida e as batalhas que são exteriores no nosso dia a dia. É assim que Deus trabalha. Foi isso que Jesus ensinou. Você está preparado para essa lição? Eu disse para você que tudo aquilo que nós vamos estudar hoje não tem novidade nenhuma. Não é isso? Agora, a pergunta do Espírito Santo ao seu coração é: como é que você vai resolver esse problema pessoal? Do tempo que você gasta na minha presença. Como é que você vai fazer isso? Às vezes a gente fica pensando que as únicas pessoas que podem fazer isso são aquelas que dedicam tempo integral para a obra. Nós vamos descobrir, meus irmãos, que aquelas que fazem isso são aquelas que determinam tempo em prioridade para Jesus. Essa é a diferença. Está pronto para isso? Você quer realmente um avivamento na tua vida? Você quer estar preparado para a batalha? Você reconhece diante de Deus que você não tem estado preparado para as batalhas que acontecem no dia a dia, nas situações corriqueiras? Então consagre tempo ao Senhor para falar com Ele, para buscar dEle graça e poder. Senão você vai estar dando murros em portas que não se abrirão. A segunda lição que eu quero dividir com os irmãos vai se encontrar agora no capítulo 21 de Mateus, versículos 13 e 14. E essa é uma lição para a igreja, para todos nós juntos. Diz assim a palavra de Deus, versículos 13 e 14 do capítulo 21.
E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fazeis covil de salteadores. E chegaram-se a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. O que Jesus queria ensinar? Os irmãos lembram o contexto? Sabe o que Jesus estava dizendo? É vontade do meu Pai que a característica mais perceptível do templo que é dele é que este templo seja um lugar de oração. O que Jesus está nos dizendo é que o lugar onde Deus coloca o seu nome deve ser, antes de tudo, casa de oração. E eu fico pensando como nós, devagarinho, vamos perdendo o perfil daquilo que Deus quer. Se talvez alguém perguntasse qual é a característica mais forte do templo do Senhor, esse lugar, talvez alguém dissesse: aqui é a casa da pregação do Evangelho. Não é isso? E Deus quer que nós preguemos o Evangelho sobre toda a terra, em todas as nações. Talvez alguém, ouvindo os hinos que nós ouvimos hoje, essa aqui é a casa do louvor, onde o povo de Deus celebra na presença dele. É verdade, tudo isso é verdade. Mas sabe o que o Pai gostaria que todos os visitantes e todas as pessoas que entrassem pudessem perceber? É que este é o lugar santo da oração do povo de Deus, onde o povo de Deus está reunido no nome de Jesus, e onde a graça de Deus se manifesta, e onde as pessoas oram umas pelas outras, e onde o poder de Deus está pairando esse lugar. Às vezes, devagarinho, nós vamos mudando, não é? O perfil daquilo que Deus quer. O que Deus quer é que o lugar onde nós nos reunimos seja o lugar onde adoremos, louvemos, preguemos, mas onde também saibamos orar, saibamos interceder pelas pessoas que necessitam da graça e da misericórdia de Deus, onde gastemos tempo na presença do Senhor. E é interessante notar que depois que Jesus transforma o templo, que estava uma bagunça total, aquele templo de Jerusalém, em verdadeira casa de oração, diz a Bíblia que as curas que Jesus fazia nas ruas e nas casas começaram a acontecer onde? Dentro do templo. Meus irmãos, sabe por que muitos de nós estão doentes, muitos de nós estão sofrendo, muitos de nós estão sendo derrotados? Porque nós não temos orado como convém. Nós não temos levado a sério o ministério da intercessão. Toda semana você tem aqui uma lista de motivos de oração. Agora olha para dentro do teu coração e com seriedade. Isso talvez já esteja acontecendo há uns 2 anos no nosso boletim. Quantas vezes nesses 2 anos você gastou tempo realmente orando pelas pessoas que estavam aqui? Você consegue entender? Existe uma lei simples das coisas de Deus. Deus age segundo a sua graça e a sua misericórdia. Eu louvo a Deus por isso, porque não são os nossos exercícios espirituais que vão convencer a Deus de nada, mas Deus, na sua sabedoria, nos ensina aquilo que agrada ao seu coração. E na sua sabedoria Ele diz aos seus filhos: filhos, orem sem cessar. Filhos, orem incessantemente, orem perseverantemente diante de mim. E se você estudar as parábolas de Jesus sobre a oração, as 2 parábolas que Jesus contou têm a ver com insistência. A primeira delas fala de um juiz que não julgava uma causa, e aquela mulher todo dia de manhã bem cedo batia na porta daquele juiz e dizia: quando é que o senhor vai julgar a minha causa?
E ele disse, bom, vou julgar logo, não aguento mais essa mulher, batendo na minha porta todo dia. Ele disse, vocês devem orar assim. Segunda parábola sobre a oração que Jesus contou, fala-nos a respeito de um homem que recebe um hóspede na sua casa e ele não tem pão para servir. E ele vai na casa do seu vizinho e bate na porta da casa do seu vizinho. E o homem diz, estou dormindo, não vou atender você. Mas ele não sai dali e continua batendo, e continua batendo, e continua batendo. Até que o homem levanta da cama, dá o pão e diz, vai embora logo, por favor. São as duas parábolas. Um exemplo que nós temos no Velho Testamento é Jacó. Ele segura o anjo do Senhor, daqui você não sai, sem que você me deixe a tua bênção. Nós não sabemos orar como convém. E nem fazemos desse lugar a casa da oração. Você já viu como a gente fica cansado rapidinho de orar? Mas o Senhor está convocando um povo. O Senhor está convocando um povo a orar. Porque nele, Deus, reside todo o poder no céu e na terra. Você crê nisso? Nós, cristãos, temos sofrido muito neste último século por um grande problema. Os nossos antepassados, cristãos de 100 anos atrás, foram profundamente influenciados pelas filosofias evolucionistas que existiam no mundo, começaram a surgir no mundo. E eles não queriam ser chamados de crédulos. E eles não queriam ser chamados de pessoas que não conheciam nada a respeito da ciência. E meus irmãos, muitos deles começaram a abandonar a fé simples. Eles começaram então a buscar a erudição, eles começaram a buscar as palavras pomposas, eles começaram a buscar o poder em lugar que não tinham poder. Eles tiraram o púlpito do lado da igreja e colocaram no centro para que a palavra tivesse poder e veemência. Eles voltaram a usar roupas bonitas, paramentos nas igrejas para que mostrassem a dignidade. Meus irmãos, a dignidade está numa fé simples, no poder vivo de Deus. Não quero saber o que a ciência tem para me dizer. Eu quero saber o que o Espírito Santo quer que eu faça. O que o Espírito Santo quer fazer na minha vida. Está pronto para isso? Agora você vai ser chamado de louco, vai ser chamado de crédulo. Aí você vai aprender a orar. E você vai descobrir o poder de Deus. Você vai descobrir que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. É isso que Jesus sempre disse. Você já pensou? Jesus dizendo, como está aqui em Mateus 21, 21. Jesus, porém, respondeu-lhes, em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. Meus irmãos, se eu não tiver uma fé simples que diz, Senhor, eu creio que tu tudo podes, eu não vou crer nas palavras de Jesus. O que Deus quer é que esse lugar seja uma casa de oração. Nós temos falado muito sobre semeadura e colheita, os irmãos sabem disso. Esse é o ano das semeaduras, 2 anos, esse é o ano que vem. Mas eu tenho sentido no meu coração e quero compartilhar isso com os irmãos. A vitória da semeadura não está na estratégia, não está no plano, mas está no poder de Deus na tua vida. Você está preparado para isso? O que Deus quer fazer é que esse lugar seja uma casa de oração, onde as pessoas venham dizer, olha, eu vim aqui buscar a intercessão do povo de Deus, orem por mim, quero aprender a orar, porque muita gente não sabe como orar.
não sabe falar em nome de Jesus. Tem muita gente perdida nessa terra, orando em nome de todos os seus deuses, em todos os seus orixás, em nome de todos os seus santos, em nome de todas as mandingas, em nome das orações poderosas que saem nos jornais, mas não sabem orar em nome de Jesus. E é preciso que um povo se disponha a orar em nome de Jesus, e ore por esta terra que precisa ser sarada. Os irmãos conhecem 2 Crônicas 7,14, não conhecem? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e o quê? E orar, e buscar a minha face, eu certamente ouvirei, sararei a sua terra. É isso que Deus quer, meus irmãos. Será que estamos preparados para sermos casa de oração? Para aprendermos a interceder por pessoas, para entendermos que há valor. Se o irmão me perguntar como funciona, eu não saberia dizer. Por que nós temos que orar pela salvação dos outros? Se cada um tem que tomar a sua decisão. Eu às vezes fico pensando, Deus, eu não entendo esse teu processo, mas a tua palavra nos diz que nós devemos interceder e clamar pela salvação dos povos. E quando nós lemos o texto paralelo lá em Marcos, nós vamos descobrir que Deus quer que nós estejamos alcançando as nações. Os povos não alcançados precisam das nossas orações. As cidades precisam das nossas orações. Eu quero dizer para os irmãos que Curitiba precisa da nossa intercessão. Às vezes essas coisas estão acontecendo ao nosso redor e nós não percebemos, meus irmãos. Esta antigamente era a cidade Sorriso. Ela virou cidade Luz. Sabe por quê? Por causa da Santa, que está lá no centro da cidade. Nós não percebemos essas coisas. Nós precisamos que um povo se levante para dizer, Deus, nós queremos que realmente essa cidade seja a cidade Luz, mas por causa do brilho da luz de Jesus aqui nesse lugar. Senhor, salva o nosso povo, salva a nossa terra. E nós temos que começar a orar especificamente, meus irmãos, orar pelos nossos vizinhos, orar pelos nossos parentes, orar pelos nossos irmãos que estão em aflição, mas orar por aquelas pessoas que estão lá perdidas indo para o inferno. E Deus quer que um povo se levante para orar. E às vezes nós não compreendemos quão poderosa é esta oração. Quando nós lemos o livro de Neemias, nós vamos descobrir naquele livro várias orações. A oração de um homem pelo seu povo e pela sua nação. E nós vamos vendo a obra que Deus faz respondendo aquela oração, as muralhas da cidade sendo reconstruídas, a cidade sendo reconstruída e um povo sendo resgatado, porque há pessoas que Deus está movendo a orar. Deus convoca esta igreja no nome do seu Filho, para que sejamos casa de oração. Eu tenho alguns sonhos, meus irmãos, que eu queria dividir, sonhos de fé. Quero que os irmãos orem por isso, junto comigo. Eu quero ver essa sala de oração funcionando 24 horas. Eu não sei como é que vai ser, nem de que maneira, mas eu gostaria que houvesse um lugar aqui nesse tempo, em que as pessoas pudessem chegar a qualquer hora do dia ou da noite para orar. E eu fico imaginando quando esse fluxo de pessoas fosse tão grande, que o povo da cidade inteira estivesse perguntando, o que está acontecendo aí dentro? E as pessoas dizem, é o povo de Deus orando. Já pensou que coisa boa, meus irmãos? Eu estou sonhando, mas eu estou orando, porque o Deus da graça pode fazer isso, aqui, não é lá longe não, é aqui. Sabe qual é o outro sonho, meus irmãos, que está carregando aqui no meu coração? É que do lado dessa sala de oração a gente pudesse ter um pronto-socorro espiritual, um plantão de pessoas que realmente sentissem o toque de Deus, a vocação do Espírito, preparadas no Senhor, para ouvirem pessoas que estão em aflição, para orarem junto com elas. Para quem sabe ali ter uma linha de telefone 24 horas com alguém que atendesse. Existem tantos desesperados nessa cidade, pessoas que estão aí ouvindo os bons samaritanos que estão aí,
mas que não têm uma missão de pregar o Evangelho de Jesus, estão simplesmente consolando com uma salvaçãozinha tão pequenininha, de um momento, de uma hora de angústia. E nós temos a grande bênção de ter Jesus, o Senhor da nossa vida. Nós precisamos estar preparados para consolar, para orar, para pregar Jesus a qualquer tempo. Tenho um outro sonho, meus irmãos. Eu sonho com um dia à tarde, onde nós pudéssemos ter um culto aqui. Estou pensando na quinta-feira. Os irmãos orem por isso. Quinta-feira à tarde, 3 horas da tarde. Culto onde a gente pudesse evangelizar. A mensagem seria de evangelização, consolação e de intercessão específica. Quer orar junto comigo por isso? Que eu quero que esse lugar seja casa de oração, meus irmãos. Onde o povo de Deus junto ore e que as pessoas venham buscar a graça do Senhor. Você já pensou se as famílias aprendessem a orar e de repente 2 ou 3 famílias se juntassem toda semana para orar, só para isso, dobrar o joelho e orar? E nós tivéssemos células de oração espalhadas por toda a cidade. E nós estivéssemos orando especificamente pelos vizinhos, pelos amigos, pelas pessoas que estão ao redor. Deus está nos chamando para isso, meus queridos. Está pronto a ouvir o chamado do Senhor? Porque o avivamento que Deus quer fazer nesta terra, na cidade de Curitiba, tem um endereço: o teu coração, a tua casa, a tua vida. Começa aí. Está pronto? Eu tenho uma terceira lição que eu queria compartilhar com os irmãos. Está em Lucas 6, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias retirou-se para um monte a fim de orar, e passou a noite toda em oração a Deus. E depois do amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Sabe qual é a terceira lição sobre a oração que eu queria que você levasse para casa hoje, no teu coração? É que nós precisamos aprender a tomar decisões lastreadas na oração. Eu fico impressionado com isso. Jesus, o Deus encarnado, todo o seu poder, toda a sua majestade, toda a sua glória, ele sobe em cima da montanha e ora uma noite inteira. Senhor, quais são aqueles que tu separastes, Pai, para esta obra? E ele desce, chama todos os seus discípulos, diz: você, eu quero convidá-los a serem meus apóstolos. A palavra apóstolo é alguma coisa muito séria. Era um termo legal que significava procurador. A origem significava enviado em nome de alguém. Mas tecnicamente o apóstolo era o procurador. Ele era enviado em nome de alguém para resolver todos os seus negócios por ele. Era coisa séria. Até hoje escolher um procurador não é fácil, né? Jesus então orou, falou com o Pai uma noite inteira para escolher aqueles que ele iria dar autoridade especial. Meus irmãos, nós precisamos aprender a tomar decisões pautadas na oração. Nós precisamos de pastores para completar
o quadro do ministério, meus irmãos. Mas nós precisamos orar pedindo que Deus nos revele quem são esses pastores. E toda a igreja precisa orar por isso. Porque serão pessoas que serão investidas de autoridade. E essa autoridade tem que ser delegada por Jesus Cristo. E muitas vezes sofremos, porque não tomamos decisões pautadas na oração. Nós precisamos de diáconos, meus irmãos, nesta igreja. Os diáconos fazem um trabalho muito bonito nesta igreja. Nós temos 28 diáconos, acho que não temos mais, nem sei quantos temos mais hoje. Acho que 26, 27, cheguei perto, né? 27 diáconos. Cada um deles recebe a incumbência de ajudar o pastor no pastoreio de algum número de famílias. Mas está impraticável, meus irmãos. Tem diácono pastoreando 50 famílias. Quase 200 pessoas, é uma igreja. Deus precisa levantar homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, preparados para nos ajudarem no ministério. Sabe como é que Deus vai levantar? Quando esse povo começar a orar. Nós precisamos, meus irmãos, eleger a nossa diretoria dentro de um mês. Pode ser uma bênção, uma tragédia. Sabia? Porque todo o trabalho da igreja vai estar passando pela mão dessa diretoria. Nós precisamos orar para que Deus separe aqueles a quem Ele quer delegar autoridade. Meus irmãos, nós precisamos orar, porque dentro de um mês nós vamos escolher os professores da escola dominical. E tem muita heresia sendo ensinada por aí. E Deus precisa nos mostrar quem são os homens e mulheres cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para ministrarem a palavra aqui dentro. Mas nós precisamos orar. Meus irmãos, nós precisamos de homens e mulheres que se disponham a discipular outros, a treinar outros, a pregar a palavra de Deus de lar em lar. Mas onde estamos? A palavra de Deus nos diz que quando temos necessidade de obreiros, a gente tem que clamar ao Senhor da seara, que Ele nos dá os obreiros. Nós precisamos orar. Mas não é só a igreja que precisa orar. Eu quero falar para você que você também precisa orar para tomar decisões. Muitas vezes na nossa vida nós estamos agindo só por impulso. A gente faz, nem pensou, age por impulso. Eu quero dizer uma coisa para você triste. Quando você age por impulso, você age na carne. E a gente precisa aprender a orar, perguntando para Deus, Senhor, qual é o teu plano? Eu quero dizer para você, moço, moça, está procurando a sua vocação. Eu quero dizer para você que Deus chama jovens não só para o ministério pastoral. Ele chama jovens para serem médicos, Ele chama jovens para serem advogados, Ele chama jovens para serem operários. Nós temos que perguntar, Senhor, qual é a vocação que o Senhor tem para a minha vida? Mas a gente tem que orar, senão não vai saber a vontade de Deus. Eu quero dizer para você ainda, jovem, você precisa orar para saber quem é a pessoa que Deus escolheu para você dividir a sua vida. Tem muita gente sofrendo e sendo derrotada, porque não aprende a colocar em primeiro lugar o propósito e o plano de Deus nestas coisas. Mas eu quero falar aos mais maduros. Você precisa aprender a orar para fazer os seus negócios. Senhor, qual é a tua vontade? Você precisa orar para resolver as questões de família. É justamente na família, dentro do lar, que a maioria das decisões são tomadas por impulso e nós as sofremos depois. E nós precisamos aprender a dobrar os joelhos, Senhor, e dizer, Senhor, ensina-nos a ser esposo, a ser esposa, a ser filho, a ser pai. O que é que fazemos nessa situação, Senhor?
E temos que fazer antes dos nossos impulsos. Oliver Cromwell, um estadista inglês que viveu entre 1594 e 1658, nasceu numa família humilde, não rica, teve uma educação muito rígida, puritana, porque os seus pais eram puritanos, mas só veio a se converter quando tinha 28 anos de idade. Deus tinha um plano na vida de Oliver Cromwell. Ele, como crente no Senhor, ajudou a abrir o caminho para que os crentes tivessem liberdade de expressão e de religião na Inglaterra. Ele governou aquele país durante alguns anos. E muitas vezes as pessoas o procuravam em seu gabinete e ele tinha sumido. Onde é que está o estadista? O Lorde Protetor. Esse era o seu título. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava orando, perguntando para Deus qual era o plano dele e qual deveria ser a decisão que ele deveria tomar. Dizem os historiadores que ele só voltava ao seu gabinete quando tivesse certeza que Deus lhe falara. São homens assim e mulheres assim que escrevem a história. Nós precisamos aprender, meus irmãos, a nos submeter ao plano de Deus e à sua vontade. E não pedir que Deus ajude e abençoe os nossos planos. Porque Deus às vezes não pode concordar com eles. E há muita gente sendo derrotada porque não sabe orar como convém. Senhor, abençoa esse meu projeto. Quando eu deveria se perguntar, Senhor, qual é o teu projeto para mim? Está pronto? E o Senhor quer que você pergunte qual é o projeto de Deus para a tua vida. Deus quer levantar homens e mulheres aqui nesse lugar para serem bênção. Ele pode contar com você, do jeito dele. Você já perguntou qual é o projeto de Deus para a tua vida? Quais são as decisões que você tem que tomar? Você já colocou diante do altar de Deus? Quais são as questões que estão lá dentro da sua casa? Talvez já esteja uma confusão muito grande, mas já colocou diante do Senhor? Você precisa aprender a orar. Tenho mais uma lição para os irmãos. Essa lição se encontra em Efésios capítulo 6, versículos 17 a 20, onde diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. A lição que eu quero compartilhar com os irmãos tem a ver com a minha vida, meus irmãos, e com a vida dos pastores, e com a vida dos diáconos, e com a vida dos diretores, e com a vida dos professores da escola dominical, e com a vida dos visitadores, dos discipuladores, todos quantos exercem função de delegação de poder no seio da igreja. Sabe o que a Bíblia nos ensina? É que nós devemos orar a favor dos líderes espirituais que Deus colocou sobre nós. Eu fiquei impressionado quantas vezes o apóstolo Paulo pede orações.
Ele pede orações pelo menos 6 vezes nas suas cartas. Metade das cartas que ele escreveu, ele pede orações. Ele em todas elas pede que o povo de Deus ore a favor dele, do seu ministério. Porque a batalha que estamos travando quando pregamos o Evangelho é espiritual, meus irmãos. Ninguém vai ser convencido pela persuasão humana. Não é a eloquência que faz a bênção. É o poder de Jesus agindo. Os pastores, os diáconos, os diretores da igreja, os professores de escola dominical, todos aqueles que estão em algum cargo de liderança no seio da igreja, estão na alça de mira do diabo. Presta atenção, porque se eles caírem, se eles pecarem, se eles ofenderem alguém, o estrago será em toda a comunidade. Por isso as batalhas estão se travando ali. E nós precisamos aprender a orar por aqueles que foram constituídos como líderes espirituais no povo de Deus. Devemos orar para que Deus lhes dê poder. Devemos orar para que Deus lhes dê coragem. Devemos orar para que as amarras satânicas sejam quebradas. Devemos orar pela proteção dos anjos do Senhor. É um clamor do povo de Deus. Tem aquela velha ilustração de quem constrói um poço. Alguns descem lá no fundo do poço para cavar, mas sempre tem que ter alguém lá em cima segurando a corda, senão não dá para fazer o trabalho. E, meus irmãos, é assim. Alguns têm, por causa dos dons que o Espírito Santo lhes concedeu, funções de liderança, mas eles precisam ser sustentados com a oração do povo de Deus. Se nós aprendêssemos, meus irmãos, a olhar para os líderes que Deus colocou, não somente o pastor titular, mas todos aqueles que estão em função de liderança, e ao invés de criticar o trabalho que eles fazem, dobrar os joelhos e pedir que Deus lhes dê sabedoria, milagres iam acontecer no seio da igreja. Você crê nisso? Eu creio, porque é assim que Deus nos ensina a trabalhar. Nós precisamos aprender a sermos sustentados e a sustentar em oração. Porque todos os homens que estão em função de liderança são homens, são pecadores, são falhos, são passíveis de erros e erram. E você sabe, talvez já tenha errado com você. Mas nós precisamos aprender a clamar a Deus, para que Deus soerga, levante e aperfeiçoe essas vidas. Ore por mim, ore pelo pastor Marcílio, ore pelo pastor Joel, ore pelo pastor Rui, ore pelos diáconos desta igreja, ore pelo pastor Henrique, nosso pastor jubilado, ore pelos pastores das congregações, ore por aqui pela Lenia que trabalha lá no hospital de clínicas, pela Kátia que trabalha no hospital evangélico, pelo pastor Jim, pelo pastor Zacarias, que está na liderança da nossa denominação. Nós precisamos de oração. Nós precisamos de poder de Deus para dirigir, para administrar, para orar. Talvez uma das pessoas que mais receba pedidos de oração na igreja sou eu. E eu quero que Deus me dê poder para interceder. Você vai orar por isso por mim? Preciso da oração dos irmãos. A última coisa. É só um lembrete, não vou gastar tempo aqui. Mas eu quero lembrar Mateus 26, versículo 40. E quero terminar com essa lembrança. Na última hora,
quando Jesus estava para ser preso e levado para a cruz, ele leva todos os seus discípulos para orarem com ele. Ele deixa 8 desses discípulos orando e pega 3 e leva pertinho dele para orarem mais intimamente com ele. Aqueles mesmos 3 que subiram na montanha e viram a transfiguração gloriosa que o Pai havia dado ao Filho. Mas os irmãos sabem o que aconteceu, não foi? Todos eles dormiram. E Jesus voltou e acordou todos. Diz: por favor, orem. E ele foi orar outra vez. E quando voltou, todos estavam dormindo. E ele vai dizer essas palavras: assim, nem uma hora pudestes vigiar comigo. Está escutando? Assim, nem uma hora pudestes vigiar comigo. E a palavra vigiar aqui no grego significa ficar acordado comigo. Eu quero dizer para você o seguinte: você ouviu toda essa mensagem hoje, mas o diabo não vai desistir de tentar impedi-lo de orar. E o diabo não vai desistir de tentar impedir esta igreja de orar e ser casa de oração. Porque ele sabe que na hora que o povo de Deus começar a orar, ele está derrotado. Ele vai então começar a trabalhar na sua capacidade de orar e vai tentar minar. O que Deus quer é que nós aprendamos a ser perseverantes, mesmo diante dos obstáculos. E a grande decisão que Deus quer que tomemos é que Deus possa contar com os seus discípulos pelo menos uma hora. Às vezes eu fico pensando que talvez, olhe para a tua vida, sério mesmo, se você somar todo o teu tempo de oração, numa semana não dá uma hora. Em alguns, vou dizer com muita ousadia, se somar num mês não vai dar uma hora. E o Senhor está dizendo para você, assim, nem uma hora podes vigiar comigo. Esse é o grande apelo do Senhor Jesus para nós. Ele quer que sejamos casa de oração. Ele quer nos ensinar a nos prepararmos espiritualmente na oração. Ele quer que aprendamos a tomar decisões pautadas nesta conversa com o dono do universo. Ele quer que sustentemos aqueles que são colocados em cargos de liderança, em funções de liderança, aqui e em outros lugares neste mundo, nas orações do seu povo. Eu li 2 coisas que fiquei impressionado. 5 pessoas diferentes em regiões diferentes dos Estados Unidos, no mesmo dia, na mesma hora, foram tocados pelo Espírito Santo a orar por um missionário que estava num local muito distante, conhecido deles, mas num local muito distante, do outro lado do mundo, no mesmo dia e na mesma hora. E os 5 ficaram impressionados com aquele constrangimento do Espírito de Deus, que escreveram para o missionário: olha, oramos por você tal dia e tal hora, não sabemos o que acontecia, o que estava acontecendo, mas queremos dizer que estamos orando. E aquelas 5 cartas chegaram, de lugares diferentes do país daquele missionário. E depois aquele missionário escreveu a cada um deles, dizendo: naquela hora que vocês estavam orando, que o Espírito de Deus moveu vocês a orarem, eu estava para ser morto,
Um aborígene estava com a sua lança nas minhas costas para me matar. E naquela hora em que vocês estavam orando do outro lado do mundo, Deus manifestou a sua graça. E um outro selvagem chegou, conversou alguma coisa que eu não entendi com aquele aborígene. E ele foi embora e não me matou. Meus irmãos, Deus está agindo com poder e Ele levanta pessoas. Mas nós precisamos entender que Deus é que nos convoca à oração. E que há alguém que não quer que oremos. O que você vai fazer? Qual vai ser a sua resposta? Porque Deus quer que você firme um pacto com Ele hoje. E eu quero dizer para você que você vai ser tentado a não firmar esse pacto. Agora diga: Senhor Jesus, eu quero consagrar meu tempo. Eu vou levantar meia hora mais cedo. Eu vou dormir meia hora mais tarde, ou uma hora, quem sabe. Senhor, eu vou dedicar aquele tempo que eu ficava fazendo isso ou aquilo para dizer: Senhor, Tu tens a prioridade na minha vida. Nós queremos que isso aqui seja casa de oração, esse lugar seja casa de oração. Eu não sei como é que vai ser, mas a partir de amanhã isso aqui vai estar aberto, esse lugar vai estar aberto, para que a nossa sala de oração funcione. Irmãos, concordam? Quem concorda, diga amém. Nós vamos estar fazendo isso juntos. Essa é a decisão nossa, junto com os irmãos. E nós vamos trabalhar. Nós vamos caminhar para aquele pronto-socorro espiritual, para aquela linha quente de oração, mas Deus vai nos dar. Mas vamos começar a dar o primeiro passo. Qual é a decisão que Deus quer que você tome? Vamos curvar a nossa fronte agora, vamos orar a Deus, vamos falar com Ele. Só Ele pode nos ajudar nesta hora. Só Ele. Tomar decisões, firmar votos. Só Ele. Você tenha vindo aqui hoje com teu coração apertado. Talvez você veja aqui hoje porque o Espírito Santo tem chacoalhado a tua vida a tomar uma decisão de servir a Jesus. Talvez você tenha vindo aqui hoje angustiado. Eu quero dizer para você que esse lugar é o lugar onde o povo de Deus clama e ora uns pelos outros. E eu quero convidar pessoas a quem o Espírito Santo está constrangendo agora, que gostaria, sentem no coração o desejo de pedir que a igreja ore por eles. Talvez decisões que precisam ser tomadas. Eu não sei o que é. Eu vou pedir para você sair do seu lugar, vir aqui à frente, e eu vou convocar outras pessoas que Deus vai chamar também para orarem especificamente pela sua vida. Então, se você deseja que a igreja ore por você, Deus falou muito ao seu coração, está mexendo com você, então vem agora. São orações específicas. Nós vamos estar orando por pessoas aqui que vêm buscar a graça de Deus. Você já ouviu aqui que eu não tenho poder em mim mesmo, mas tenho um privilégio que Deus nos deu, a mim e a todos vocês, de orarmos pedindo a graça de Deus sobre a vida das pessoas. Então vamos orar, porque esse lugar não é outro senão casa de oração. E assim queremos que seja, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus. Oh Pai bendito, nós te adoramos. Oh Jesus querido, nós te glorificamos nesta hora. Espírito Santo de Deus, que gostosa é a tua presença no meio do teu povo, Senhor. E nesta hora, Senhor, são tantas as pessoas que se apresentam. Alguns se apresentam, Senhor, pedindo: orem por mim, eu preciso da intercessão do povo de Deus. Alguns chegaram aqui em lágrimas. Ó Senhor Jesus, alguns estão sendo atacados por Satanás. Alguns estão sendo atacados na sua família, Senhor. Alguns estão tendo, Senhor, o lar dividido, quebrado. Oh, Senhor Jesus, quanta coisa precisa acontecer dentro dessas casas, que nos parece quase impossível, Senhor.
Mas, Senhor, nós cremos que o Senhor é todo poderoso, nós cremos que não há limite para o teu poder, Senhor. Por isso nós clamamos em nome de Jesus, Pai bendito, abençoa esses lares, Senhor. Oh Pai, destrói as fortalezas de Satanás nesta casa. Senhor, destrói, Senhor, as armadilhas destrutivas e opera, Senhor, a bênção. E que a paz de Jesus, que excede todo o entendimento, habite nesse lugar. Ó Pai, eu sei que algumas pessoas estão chegando aqui, Senhor. Estão chegando aqui, quem sabe, enfermas, Senhor. Eu quero confessar publicamente que eu não tenho poder nenhum para curar quem quer que seja. Mas eu quero também, com muita alegria no meu coração, de dizer que Jesus Cristo tem todo o poder no céu e na terra. E em nome de Jesus, o meu Salvador, que eu clamo a Ti, ó Pai, estende a Tua mão de poder agora sobre os enfermos, Senhor. E que isto seja, Senhor, para alegria no meio do Teu povo e louvor do nome de Jesus. Senhor, ó, coloca a Tua mão sobre aqueles que estão machucados no coração. Ó Pai, quantos são os feridos de alma, Senhor. Quantos são aqueles que estão se arrastando diante das suas mágoas, diante dos seus ressentimentos, diante, Senhor, dos seus medos, diante, Senhor, das suas incompreensões, diante das suas lembranças doloridas. E eu quero te pedir agora, Pai, em nome de Jesus, derrama do teu óleo que cura, Senhor, e liga as feridas desses corações. Ó Senhor, nós temos pessoas aqui que estão enredadas pelo pecado. Algumas, Senhor, estão envolvidas, Senhor, com a prostituição, outras estão envolvidas com vícios, outras estão envolvidas com desonestidade, Senhor. E o Senhor está testificando nesses corações. E nós queremos agora repreender o poder do mal nessas vidas, em nome de Jesus. E queremos te pedir ao Senhor que com o teu sangue bendito, o Senhor lave de todo o pecado, Senhor Jesus. Ó Pai. Ó Pai, toma os teus queridos nas tuas mãos. Há pessoas aqui que estão dizendo, Senhor, eu preciso saber a tua vontade, Senhor. Qual deve ser o próximo passo, Senhor? O que devo fazer? E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, revela-te, Senhor. Revela-te a cada uma dessas pessoas na simplicidade tão maravilhosa do teu amor, Senhor. Fala com os teus filhos e que eles tenham a convicção de que o Senhor está falando com eles, Senhor. Ouça, Pai, o nosso clamor. Agora, Pai, nós queremos orar a favor da Tua igreja que está aqui reunida. Nós queremos confessar a Ti, Senhor, que não temos sido casa de oração. Sabemos que o Senhor nos convoca a alguma coisa maior do que temos feito. E queremos Te pedir perdão por isso. Mas queremos Te pedir, ensina-nos, Jesus, a orar como convém. E ensina-nos a orar perseverantemente. E ensina-nos a ser um povo de oração. Ó Pai, começa isso na minha vida. Eu quero te pedir em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, aprender a orar como convém. Eu quero, Senhor, aprender a consagrar mais tempo na oração, Senhor. Eu quero aprender, Senhor Jesus. Eu quero te pedir perdão, porque eu preciso aprender, Senhor Jesus. Ensina, Senhor, na minha vida. E ensina na vida dos meus irmãos que estão aqui, para que nós possamos ser um povo de oração, Senhor. Ó Pai, nós clamamos a Ti, porque queremos estar no centro da Tua vontade. Te pedimos, revela a Tua igreja a Tua vontade. Nós não queremos estar nem à direita nem à esquerda, queremos estar no centro, segundo a Tua vontade, Senhor. E queremos, Senhor, realmente conquistar essa cidade para Jesus. E queremos que essa cidade seja a cidade da luz, sim, Senhor, mas da luz que brilha nos corações daqueles que são salvos. A luz, Senhor, de Jesus Cristo brilhando nessa terra. E nós não queremos, Senhor, a luz de demônios, de santos, de outras coisas. Nós queremos Jesus Cristo como Senhor. Nós queremos Jesus Cristo como Senhor, porque esta outra luz é treva, é escuridão, é podridão e é desgraça.
Ó Senhor Jesus, atua no meio desta cidade, começa na minha vida, e começa na vida do meu irmão, e começa na vida desta igreja. Senhor Jesus, abre lares aqui, Senhor, abre lares que estejam dispostos a orar, de convidar outros para orarem com eles. Ó Senhor, faz um movimento do teu poder que envolva toda esta igreja. Ó Senhor, nós queremos orar por aqueles que estão afastados, cambaleantes e caindo. Senhor Jesus, resgata-os pelo teu poder e usa as nossas vidas para isso. Senhor, nós queremos estar no centro da tua vontade. No nome de Jesus clamamos, porque cremos que tu és a nossa única esperança. Tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador, tu és o nosso bem-amado Redentor. Amém, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Dá um abraço aí no teu irmão, no teu companheiro de oração. Agora assuma com ele o compromisso de orar por ele. Continuar orando. Amém?